Olá, então vamos lá dar continuidade ao nosso treinamento de gestão de temperatura, onde a gente está falando sobre range de monitoramento, sobre condições de variações térmicas e motivos pelos quais a temperatura sai do range de monitoramento ou de problemas técnicos que podem acontecer. Tá? Então, motivos que podem fazer com que a temperatura mínima saia do range. Né? No vídeo anterior a gente olhou a máxima, né? Agora vamos olhar a mínima. Tá? Alguns cuidados são essenciais para minimizar os problemas recorrentes da temperatura, foi colocado máxima, mas é mínima fora do range. Tá? Então vamos lá, mudança brusca de temperatura no ambiente externo, no caso, se você chegou no seu setor, o ambiente está muito frio, né? Digamos que no dia anterior foi aumentada a carga térmica do ar, tinha muita gente no setor, mas assim, e continuou pela noite toda essa carga térmica elevada. Então ela compromete de manhã cedo o ambiente externo ali, que vai comprometer muitas vezes o ambiente do refrigerador, porque resfriou fora, ela impactou dentro do refrigerador e pode ocorrer que a temperatura do refrigerador caia para baixo da mínima permitida. Então caia, por exemplo, para um grau negativo, né? De 2 a 8, tá? Então ele baixou um pouco de 2, foi lá para menos 1 grau. Isso pode acontecer. Tá? Problemas técnicos. É muito difícil acontecer, um problema que o equipamento passa a resfriar muito, né? Mas pode acontecer. Tá? Como já falamos nos vídeos anteriores, problemas que a temperatura atual saia do range de monitoramento, acionar a engenharia clínica para que ela possa ir lá e resolver esse problema para vocês, tá? Então, o que fazer para minimizar problemas com temperatura mínima fora do range? Alguns cuidados são necessários também, por exemplo, fazer o ajuste do termostato quando houver o problema constatado, tá? A engenharia clínica vai fazer isso para vocês, fazer manutenção preventiva periódica, tá? E fazer a limpeza periódica. Tá? A mesma coisa que acontece lá com problemas com o range positivo fora, né? Acontece com o negativo também. Então, preventiva é essencial, limpeza é essencial e o ajuste no termostato quanto o refrigerador ou no sistema de refrigeração externa do ambiente quando do ar condicionado, tá? Então, o que fazer quando a atual está fora do range permitido? Tá? A temperatura atual é a mais crítica de todas. Tá? Vocês lembram que nós temos 3 linhas no gráfico de Westengard. Então, a primeira linha é sempre o máximo permitido, a última linha é sempre o mínimo permitido e a linha do meio é a minha temperatura atual, que ela vai oscilar entre máxima e mínima. Tá? Então, indícios de problema técnico. A temperatura atual fica sempre acima da faixa permitida todos os dias. Então, todos os dias que você vai monitorar a temperatura, a tua atual está fora. Então, quer dizer que é um indício muito forte que a gente tenha um problema técnico. Tá? Então, a temperatura atual fora, digamos que ela está acima da máxima permitida, mas quando faço ajuste no termostato, a atual estabiliza. Né? Então, quando eu consigo estabilizar com ajuste no termostato, aí eu sano o problema daquele determinado refrigerador. Mas quando eu faço ajuste no termostato e mesmo assim ele continua fora do limite permitido, ele demora a estabilizar, aí eu tenho realmente um problema técnico. Precisa aí uma equipe técnica fazer o reparo. Tá? Índice do problema técnico, a temperatura atual fica sempre abaixo da mínima permitida. A temperatura atual está sempre abaixo da mínima permitida, mas quando faço ajuste no termostato, ela estabiliza. Se estabilizar, não tem problema. Se não estabilizar, eu tenho problema. E aí a engenharia clínica vai acionar a equipe técnica lá para fazer o reparo. Tá? O ajuste no termostato ele é feito da seguinte forma. Esse primeiro exemplo aqui, você vê que a grande maioria dos refrigeradores ele é aqui, né? Circular ele vai de 1 a 5, às vezes ele vai de 1 a 4, de 1 a 3, tá? O que é preciso a gente entender? Quanto mais próximo do máximo, significa que eu
diminuo a minha temperatura interna do refrigerador, quer dizer que vai ficar mais frio, tá? Quando que eu preciso fazer esse ajuste? Quando a minha temperatura máxima está fora do limite permitido. Então, digamos que a minha atual a máxima tinha que estar até 8 graus, mas ela atingiu 12, 13 graus. Tá? Eu constatei isso com a minha temperatura atual. Eu vou trazer o termostato para mais próximo do máximo. Tá? E vou aguardar estabilizar a temperatura. É isso que a engenharia clínica faz. Se não estabilizar a temperatura, aí eu sei que eu tenho problema técnico e vou acionar lá a equipe técnica para fazer o reparo. Alguns refrigeradores eu tenho médio, mínimo e máxima. Quanto mais próximo do máximo, mais eu resfrio internamente o refrigerador. E quanto mais próximo do mínimo, eu aumento a temperatura interna. Quando que eu vou fazer ajuste para mais próximo do mínimo? Que eu vou aumentar a temperatura interna? Quando a minha temperatura estiver próximo de negativo. Quando ele estiver negativo. Digamos que eu chego pela manhã, está lá menos 1 grau, a minha atual. Tá? E aí a engenharia clínica vai lá, vai fazer esse ajuste para mais próximo do mínimo. Tá? Não entrando na faixa de monitoramento de 2 a 8, ou seja, qual for a faixa aí do seu setor, quer dizer que nós temos um problema técnico para resolver e aí nós vamos acionar a equipe técnica para solucionar o quanto antes. Registro de qualidade. Então, de acordo com a norma regulamentadora da Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde, todas as anormalidades de temperatura quando fora do padrão estipulado devem ser justificado e corrigido. A justificativa referente à temperatura fora do range de monitoramento deve ser feita sempre que observado o range fora do limite da temperatura. Tá? A justificativa é simples quanto ao tempo de temperatura ficou fora do limite e relativamente curto. Tá? A justificativa é seguida de uma ação corretiva. Tá? Quem que faz essa justificativa? A engenharia clínica. Se você anotou na sua planilha que a temperatura atual está fora do limite estipulado, você vai acionar a engenharia clínica vai abrir um registro de não conformidade para corrigir aquele problema. Quando é acionado a equipe técnica para fazer reparo, aí eles emitem um relatório de serviço, onde a engenharia clínica faz todo esse controle lá de uma ordem de serviço para o refrigerador, anexa esse relatório para que crie-se uma evidência de que foi feita uma ação corretiva em cima daquele problema. Então, isso é o registro de qualidade. Nós precisamos ter a evidência do que foi feito para sanar aquele determinado problema. E assim serve também para temperatura e umidade ambiente. Tá? Se eu tiver um problema com o sistema de ar, aí foi acionada a equipe técnica, eles vêm, fazem o reparo, emite um relatório e a gente corrige o problema. Tá? Nós vamos ficar por aqui com esse vídeo. Tá? No próximo, a gente entra em mais detalhes sobre o monitoramento de temperatura. Tá ok? Até o próximo.